Pedimos para a instrutora de voo, Carol Collins, que voasse com Carrie e simulasse o voo dela para tentar descobrir o que aconteceu com Carrie aquele dia. Ok, tudo bem. Vou começar a virar. Elas decolam à noite, no mesmo horário que Carrie fez seu voo traumático. O que o seu AMP Meter mostrava aquele dia? Você sabe de uma coisa? Eu nem olhei no AMP. Eu nem pensei nisso. Eu estava em pânico. Sei. Eu estava em pânico. Eu estava muito assustada. Carrie entrou em pânico porque para ela foi como se alguém tivesse jogado um cobertor em cima de seu avião. Bem, Carol tem uma resposta para isso. Quando você está olhando para uma linha de luzes no horizonte e quando você está voando perto ou embaixo de uma nuvem, essas luzes podem, na verdade, desaparecer de repente. E o horizonte agora não existe. E a sensação de ter um cobertor jogado em cima de você é interessante e provavelmente uma descrição muito precisa dessa sensação. Não é possível ver o contorno das nuvens à noite. Elas simplesmente desaparecem. Essa poderia ter sido uma possibilidade. Que eu tenha entrado numa nuvem. Uma vez dentro de total escuridão, a confusão é total. A perda de controle é atribuída geralmente à desorientação espacial. O piloto não sabe exatamente se está indo para cima, virando, ou mesmo se está de ponta cabeça, por causa das informações conflitantes em seus sentidos. Além disso, uma tempestade se aproximou de Carrie aquela noite. Eu achei que tinha sido atingida por um raio que tivesse deixado os instrumentos malucos. Carol acredita que Carrie ficou presa num mau tempo em um estado de ansiedade sobre águas perigosas. Uma das coisas importantes em sobrevoar o Triângulo das Bermudas é o fato de que você está sobrevoando o oceano sem nenhuma outra referência. E é um lugar confuso de se estar. O modo como ela respondeu a esse estado mental e a esse ambiente tem tudo a ver com sua experiência. Mas se uma neblina psicológica pode ser mal interpretada como uma neblina eletrônica, o que pode ser feito do trabalho de John Hutchison? Ele afirma poder produzir a neblina eletrônica do Triângulo das Bermudas em casa. Embora não tenha conseguido reproduzir a neblina eletrônica dessa vez, Hutchison gravou a prova de seu efeito Hutchison em vídeo. No vídeo, garrafas levitam, metais ficam moles e, é claro, a neblina eletrônica se forma espontaneamente. Os observadores do Triângulo dizem que os estranhos efeitos Hutchison são provas verdadeiras do Triângulo. Os céticos Tom Flynn e Joe Nickell não concordam. Este é o clipe de uma garrafa de refrigerante. E eles acham que sabem como isso é feito. Lá vai. É tão peculiar, portanto, ao contrário do que um cameraman normalmente faria, essa garrafa sai voando depressa e a câmera não quer segui-la. Então presumimos que ele não consegue segui-la. Ah, sim. Deve haver alguma coisa ali que você não ia querer ver. Eles acham que tem alguém brincando de marionetes. Mas Hutchison afirma que suas experiências são reais. Eu dou muita risada disso, porque como eu falsificaria usando fios invisíveis, por exemplo, uma experiência de levitação com pessoas da TV por perto e cientistas controlando a experiência? Mas Nickell e Flynn acham que podem provar que é falso. O vídeo de Hudson foi feito no que parece ser uma sala numa garagem ou num porão. Tem um chão bege de concreto, manchas e rachaduras, e é meio variado. E a boa notícia é que se você está movendo alguma coisa com fios, é que fica muito fácil não ver a linha sobre esse tipo de pano de fundo. Eu coloquei um fio nesta garrafa. Assim poderei movê-la quando quiser. Tem um fio aqui passando por ela. Agora, nós vamos ter o que eu chamo de perfeito efeito de marionete. Aqui vocês provavelmente podem ver essa linha de nylon contra a minha calça preta. Mas, se eu der um passo para o lado, a linha desaparece. Quando você estiver pronto, Joe, vamos começar um balanço. Ok, fique esperto para poder fazer ela voar.
Nicholl e Flynn imitaram o efeito Hutchinson fazendo uma garrafa voar com um simples truque de mágica. Mas será que eles conseguem imitar a neblina eletrônica? Agora vamos mostrar como criar um efeito de neblina eletrônica e como achamos que ele é feito. Primeiro imitamos o efeito de luz do pano de fundo que, como podemos ver na imagem original, parece redondo e colorido, com um pouco de luz no meio, como se fosse uma lâmpada comum. Então colocamos uma lâmpada comum colorida fixa dessa maneira e criamos uma neblina semimetálica com um pouco de metal expandido. Na verdade, estamos usando uma esponja dessas de cozinha. E estamos movendo-a rapidamente bem perto da lente, o que a mantém fora de foco. E estamos colocando muita luz dentro dela, de forma que conseguimos esse ótimo efeito. E então temos o efeito de uma substância parcialmente desconhecida, parcialmente iluminada e parcialmente opaca na frente das lentes, e ela age exatamente como uma neblina eletrônica. Acabamos de ver como criar o efeito Hutchinson. E para Nicholl e Flynn, a resposta mais simples é geralmente a mais provável. Nada do que o Sr. Hutchinson fez prova coisa nenhuma. Ele não nos deu prova de nada. Ele precisaria demonstrar esse efeito na frente de cientistas com credibilidade e sob condições que mostrassem que não se trata de um truque. Mas será que essa estranha neblina eletrônica poderia deixar bússolas malucas e nos afastar da verdadeira resposta? Será que haveria outro fenômeno poderoso, mas totalmente natural, no coração do Triângulo das Bermudas? Talvez esteja na hora de nos voltarmos para a principal corrente da ciência e aplicar um pouco de bom senso ao caso do Cyclops, do voo 19 e do Witchcraft. Todas essas histórias são trágicas, mas o caso do Witchcraft é particularmente desconcertante. Após partir para uma viagem de lazer para ver as luzes da cidade de Miami, o barco atinge alguma coisa na água e desaparece. Minutos antes de um calmo pedido de ajuda. Exames mais detalhados mostram que o mistério do Witchcraft não é um mistério tão grande assim. A verdade é que ninguém sabia onde o Witchcraft estava e o tempo estava terrível. O autor Larry Kirsch pesquisou os fatos do desaparecimento do Witchcraft. Eles não estavam em uma posição exata como disseram que estavam, pois, caso contrário, a coisa seria bem mais misteriosa do que realmente foi. Nunca nada foi encontrado e havia uma tempestade aquela noite. Eles estavam falando sobre ondas fortes e não conseguiam enxergar no escuro. Mas a guarda costeira chegou 19 minutos depois do pedido de SOS do Witchcraft. Como o barco pode ter desaparecido completamente tão depressa? Não foi encontrado nenhum traço de um navio que supostamente era inafundável. Meu comentário para isso é que o Titanic também era. Qualquer navio pode afundar, qualquer avião pode afundar. Mas mesmo sob as melhores condições é difícil encontrar alguém perdido no mar. Jim Noe é especialista em busca e resgate da guarda costeira de Miami há 13 anos. Uma grande parte da área que pertence ao Triângulo das Bermudas é em oceano aberto e fica a centenas de quilômetros do continente mais próximo ou de algum tipo de local para comunicação. Então seria perfeitamente possível não saber a localização precisa de um barco, navio ou avião que tenha caído ali. Adicione a isso o violento efeito da corrente do Golfo. Aquela corrente poderosa e rápida que varre o oceano desde o Mar do Caribe até o Atlântico Norte. O oceanógrafo Arthur Mariano estuda a corrente do Golfo e o Triângulo das Bermudas há anos. Ele diz que a corrente do Golfo pode fazer navios e aviões desaparecerem sem deixar traços por causa de uma coisa chamada dispersão turbulenta. Quando um navio ou um avião vai para baixo, ventos e correntes fortes balançam a embarcação e a arrastam por quilômetros, às vezes numa questão de minutos. Mariano pode nos mostrar exatamente como funciona, com um tanque e um pouco de tinta verde. Ok, agora vamos colocar um pouco dessa tintura na água.
quando não há ventos fortes, nem nenhuma onda, quando não há correntes fortes, a tinta permanece unida. Mas com uma corrente um pouco mais forte, a tinta se move bem mais depressa. Brian vai tentar aumentar o vento para gerar mares mais desenvolvidos. À medida que as ondas ficam maiores, a dispersão vai aumentando também. O que isso pode nos dizer sobre o Triângulo das Bermudas? A combinação de ondas fortes, ventos fortes, correntes fortes e uma forte atividade, tudo isso leva a grandes taxas de dispersão na área do Triângulo das Bermudas. Então, quando a pessoa se perde no Triângulo das Bermudas, se ela não foi encontrada nas primeiras horas, o resgate se torna extremamente difícil. Mas será que podemos comparar uma tinta com um avião de 7 toneladas? Essa tinta é passiva. É apenas um marcador para que possamos ter uma indicação do movimento da água. Quando destroços afundam no oceano, eles também são material passivo, portanto, eles também serão movidos pelas correntes, pelo vento e pelas ondas. Parece que o enigma do desaparecimento de destroços não é tão enigmático. Mas ainda temos que resolver o maior mistério de todos. Para começar, o que pode ter causado todos esses acidentes? É tentador culpar os suspeitos paranormais de sempre, como a neblina eletrônica ou aliens, pelos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Mas a verdade é que o clima é provavelmente mais do que culpado. O Triângulo das Bermudas tem uma colisão ou convergência de vários tipos de tempo e situações oceanográficas. Temos uma corrente vindo do norte e temos ventos vindos do sul. E depois, na fronteira ocidental, temos a corrente do Golfo, que é a água propriamente dita. O tempo aqui, mesmo deixando de fora todos os desafios das correntes e ventos, é mais do que pouco errático. A corrente do Golfo, por si só, cria seu próprio clima. Ela tem esse tipo particular de potencial. Mas há muita coisa acontecendo no Triângulo das Bermudas de que ninguém ouve falar. Existem coisas como trombas d'água, ondas gigantes e outros tipos de fenômenos em menor escala que podem ocorrer em uma curta distância, talvez uns 200 metros, e que, na verdade, nunca serão vistos nem previstos por ninguém. Eles aparecem de repente e depois desaparecem. E se você não estiver bem próximo, pode ser que você nunca os veja. Uma tromba d'água pode esmagar um navio ou até um avião. Centenas delas são relatadas todos os anos. Quem sabe sobre as que nunca foram relatadas? E há também as ondas gigantes. Aquelas paredes de água da altura de um prédio de 10 andares que parecem sair do nada, aterrorizando os maiores navios. Elas são tão enormes que poucos acreditariam que são reais. Até recentemente, observações de ondas gigantes eram feitas somente por pessoas que ficavam no mar. Em alguns casos, as ondas eram observadas por capitães de navios da Marinha Americana e eles diziam que elas chegavam até centenas de metros de altura. Terremotos submarinos geralmente são culpados pelas grandes ondas, mas no mar aberto essas ondas aplicam um efeito maior com menos drama. Um vento forte e incansável e um mar violento podem ser a receita para levantar essas águas perigosas a alturas perigosíssimas. O Triângulo das Bermudas tem todos esses ingredientes e mais um. Bom, no Triângulo das Bermudas, com a quantidade de navios que eles têm navegando ali, há uma possibilidade muito maior de que uma onda gigante, mais cedo ou mais tarde, possa influenciar um navio e até virá-lo. Mas uma onda gigante certamente não teve nada a ver com o destino do voo 19, quando 14 homens desapareceram. Os homens do voo 19 eram pilotos experientes. Obviamente, eles seriam capazes de executar um exercício de treino sem problemas. Mas a verdade é que era a primeira vez que o líder da equipe fazia aquele trajeto de voo. Aquele era o segundo voo do piloto Taylor para fora de Fort Lauderdale, provavelmente seu primeiro voo em direção às Bahamas. Quando eles começaram a voar, o tempo fora da Flórida foi declarado favorável. O mar, de moderado a violento. Depois de 1 hora voando, Taylor relatou que estava perdido. Tenho certeza que estou sobrevoando Keys, mas não sei a que altura. E sua bússola não estava funcionando direito.
Embora a tripulação estivesse no Triângulo, em algum lugar a leste de Fort Lauderdale, quando Taylor pediu ajuda, ele achou que eles estivessem ao sul, em Florida Keys. Larry Kush acha que Taylor só estava confuso e não confiou em sua bússola. Isso é típico quando a pessoa está perdida e fica confusa. A bússola não concorda com o que ela vê e aí ela diz que a bússola quebrou. Mas e quanto aos outros 4 pilotos? Eles também estavam perdidos e confusos ou a bússola de todos falhou? Como esse voo pode ter se perdido nas Bahamas e não ter visto nenhum marco em terra? Só se ele estivesse voando em círculos e a bússola tivesse ficado maluca. Mas uma gravação no rádio prova que pelo menos um dos pilotos sabia para onde ir. Droga! Se a gente fosse para o oeste, chegaríamos em casa. A equipe estava frustrada, mas seguiu seu líder. E depois, segundo a pesquisa de Kush, houve uma mudança no tempo para pior. Logo eles se viram no escuro. Veio uma tempestade e o mar ficou violento. Mas eles aguentaram firme. Eles estavam ficando sem combustível e, aparentemente, tentaram resolver o problema antes que isso acontecesse. Eles também ficaram sem sorte. Eu acho que uma tempestade chegou e as ondas eram muito grandes. Acho que esses aviões aterrissaram e quebraram quase que imediatamente. No final, os trágicos eventos do voo 19 provavelmente acabaram sendo uma combinação de erro humano e mau tempo. Mas há mais mistérios em torno desse voo. Logo depois que o esquadrão desapareceu, as buscas começaram. Quando a torre de controle percebeu que os aviões estavam realmente perdidos, eles chamaram todas as torres de todos os aeroportos e todos procuraram na costa leste, alertando que os aviões haviam se perdido. Um avião de busca. O Martin Mariner estava levando 13 homens. Ele também desapareceu. O que estava acontecendo no Triângulo aquela noite? Como se explica que 6 aviões tenham simplesmente desaparecido em 24 horas? No caso do Martin Mariner, a resposta provavelmente é bem simples. As pessoas sempre se referiam a esse avião como um tanque de combustível voador. Ele soltava muita fumaça e era propenso a explosões espontâneas, sem que ninguém ouvisse. Na verdade, a tripulação de um navio viu uma grande explosão no céu logo depois que o Mariner decolou. Mais tarde, vazamentos de óleo e destroços provaram que o Martin Mariner realmente explodiu. Então a prova mostra que deve ter havido uma resposta ao caso do voo 19. Mas e quanto ao caso de Cristóvão Colombo? A bússola dele parecia um pouco maluca quando ele chegou ao Triângulo das Bermudas. Mas há uma resposta simples. Nenhuma bússola aponta para o verdadeiro norte. Elas apontam para o norte magnético, que está em constante movimento. Como o norte magnético está a muitos quilômetros do norte verdadeiro, as leituras das bússolas mudam à medida que a pessoa viaja pelo globo. Todos os navegadores sabem como compensar isso, mas na época de Colombo eles não sabiam. E assim outro dos mitos do Triângulo é explicado pela ciência.